Olá, boa noite. Eu sou Júlia Alcântara e começa agora o Mulheres em Pauta. Aqui a gente vai conversar sobre temas super importantes para as mulheres e também para a sociedade. Para o programa de hoje, eu tenho a vereadora Fernanda Moreno. Seja bem-vinda, vereadora. Obrigada, Júlia. Um prazer estar aqui, discutindo um tema tão importante para as mulheres, principalmente, que é a causa animal, que a maioria na causa são as mulheres. São as mulheres. E temos uma convidada da causa animal. Ângela, seja muito bem-vinda. Muito obrigada pelo convite. Para a gente começar esse assunto, a causa animal, até com as redes sociais, vem sendo mais falada, mais divulgada. Mas como é a realidade de um protetor animal? Olha, a realidade não é fácil, A Ângela está aqui, depois ela vai falar também. E a gente vê que a maioria, Júlia, são mulheres, de fato, A maioria das voluntárias que se disponibilizam a cuidar, a tratar, a levar para casa, depois para adoção. Então, é algo que sobrecarrega, Porque tem que conciliar a vida normal, o trabalho, a família e ainda o cuidado com os pets. Infelizmente, que está aumentando muito o abandono, agora por conta da pandemia, ficou alguns resquícios dessa crise que a gente está passando. Então, o abandono não para e as mulheres aí têm esse fardo aí de multiplicar as tarefas dela e cuidar dos animais. Ângela, como funciona o seu trabalho? Explica um pouquinho para a gente como é ser uma protetora animal. Ser uma protetora não é nada fácil. Primeiro, quando você vê um animal que precisa ser resgatado, que precisa de cuidados, você tem que resgatar aquele animal, pensar no bem-estar dele num todo. Você tem que pensar no veterinário, na medicação, na comida, na castração, para poder aquele animal ficar bem e você colocar ele para adoção. Não é nada fácil, porque tudo gera custos. Sim. E esses custos nem sempre a gente tem. Então, o que acontece? Você resgata o animal e você tem que ficar pedindo ajuda para aquelas pessoas que são da causa, que conhecem o teu trabalho, sabem da seriedade deles e que terminam te ajudando. Aí você consegue ajudar o animal. A gente sabe que os custos são altíssimos, Uma consulta, muitos dependem de cirurgia, procedimentos até mais caros, medicação também. Mas assim, como você começou? Foi uma vontade ou foi realmente a necessidade? Viu ali um animal abandonado, começou a cuidar de um? A gente sabe que as pessoas começam a procurar também, Depois que vê você dessa forma. Foi dessa forma? Não. Eu morava em um bairro pobre, lá em César de Souza, e tinha uma vizinha que tinha alguns cachorros. E eu não concordava com a forma que ela tratava aqueles cachorros. Pouco tempo depois ela mudou e deixou todos aqueles cachorros abandonados. E eu me vi na obrigação de cuidar, alimentar, colocar uma casinha na calçada. Aí teve um que ficou doente, a gente procura dar medicação. Naquela época não tinha como pagar um veterinário. A gente vai cuidando da forma que a gente acha que está fazendo o certo. E daí começou. Coloquei para dentro e um tempo depois encontrei mais um doente, peguei, levei para casa e cuidei. E em pouco tempo lá estava eu com mais de 10 cachorros. Sim. Então foi pela necessidade, a sensibilidade de ver ali um animal abandonado, resgatar, porque você seria talvez a única chance dele. Sim, senão teria morrido a míngua, Sim. E quando você resgata um animal, que você leva para casa, é porque você sabe, você era a única opção dele. Se você não fizesse algo, com certeza ele iria morrer. Vereadora também muito ativa na causa. Assim, o que ela está falando é uma coisa muito profunda, Porque assim, qualquer pessoa pode ser um protetor, uma protetora de animais, As pessoas assim, procuram os protetores como se fossem uma profissão, É como se a gente tivesse uma obrigação de cuidar daquele animal. A Ângela não virou as costas, ela ajudou. E é uma coisa, Júlia, que assim, depois que você entra nesse meio, as pessoas que realmente têm sensibilidade e gostam dos animais, é difícil você sair, porque não tem quem faça, É uma coisa assim, eu amo animais desde pequena, eu já jogava gatinhos na rua da minha casa, eu acolhia, minha mãe ficava doida comigo, Eu não sei nem dizer para você quando que começou, desde que me conheço por gente, eu já fazia esse cuidado com os animais. Só que é uma coisa assim que hoje eu falo, como não fazer, Quem faria o que eu faço, Quem faria o que a Ângela faz? Então a gente se vê envolto aquilo e o que nos faz sempre continuar é de fato a compaixão pelos animais, Porque a gente sabe que é difícil, é custoso, a gente assim, tem um desgaste físico, emocional, psicológico, financeiro, só que a gente
pensa, puxa, preciso salvar essa vida, eu preciso fazer a diferença para a vida desse animal. E, então é isso, né? O que ela fez de não virar as costas e se colocar ali no problema que a vizinha deixou, que sempre é um problema que alguém deixa, não é o animal que é o problema, é o ser humano que está por trás. Algumas pessoas, infelizmente, não têm essa sensibilidade. E por isso que os protetores, as protetoras, estão sempre sobrecarregadas, porque são poucos aqueles que estendem a mão. Sim, eu fico imaginando mesmo a carga mental até mesmo. Muito grande. Porque ver ali um cãozinho sofrendo, um gatinho sofrendo, isso vai gerando também conflitos internos, assim, psicológicos. É essa a realidade? Com certeza. Quando você vê um animal abandonado, eu tô falando por mim, quando eu passo por um animal abandonado, que eu vejo que está passando fome, está machucado de alguma forma, eu sigo em frente, ele fica na minha cabeça. De um jeito ou de outro, eu termino voltando e eu resgato. Entendeu? Aí eu penso assim, puxa, já estou tão sobrecarregada, tem que pagar o veterinário, tem que comprar ração, tem que fazer um monte de coisa, eu vou pegar mais um. Sim. Mas não tem como você virar as costas, entendeu? Aí nessas horas, seu coração fala mais alto, você fala, vamos, filho. Quem cuida de 10, cuida de mais um, e a gente leva. Hoje entendeu? são 10 cachorros. Eu tô com 10 cachorros, tô com 9 gatos, tô com 8 coelhos, tenho porquinhos, tenho hamster, tenho assim, tudo de resgate. Mas está lá comigo, até os coelhos eu pretendia colocar para adoção, mas a gente pensa muito na hora de fazer uma adoção de um coelho, porque a gente já pensa em uma coisa, né? Será que vão cuidar? Será que ele vai virar uma panelada? A gente pensa em tudo isso, e aí eles vão ficando comigo. Né? Fica todo mundo solto no quintal, lá todo mundo convive bem, cachorro, gato, coelho, todo mundo convive bem. Que maravilha. Alegria na sua casa não falta, né? Total. Mas e aí, para equilibrar as contas, né, que a gente falou dos custos sempre muito altos, você também tem um trabalho como empreendedora. Sim, eu tenho um pequeno comércio em casa, eu trabalho com vendas de tudo que você imaginar, boticário, lingerie, biju, agora eu consegui uma vaga na feira, né? Vaga na feira, estou expondo meus produtos, que eu trabalho com produtos pets. Então, assim, roupinhas, casinhas, corrente, coleira, tudo que for relacionado a pet eu trabalho, para poder a gente ter uma renda e conseguir alimentar e cuidar da criançada, porque senão, filha, não vai. Difícil. Sim. Entendeu? E a ração muito cara, encareceu muito. Entendeu? Uma ração que antes você pagava aí 80, 90 reais, agora você paga 120, 130 reais. Para quem tem 10 cachorros, 9 gatos, isso realmente pesa muito no bolso. Muito. Porque a ração, quando você tem essa quantidade de animais, você compra uma ração diferenciada. Aquele é porte pequeno, ele não pode comer a ração do cachorro grande. O cachorro grande, ele não pode comer a ração do pequeno, tem que ser uma ração adequada para ele, para poder sustentar, né? Então, assim, o custo aumentou muito e, nesse caso, você tem que trabalhar muito mais. E realmente a pandemia deixou várias deficiências, né? O custo, muito abandono, porque muitas vezes as pessoas pegaram no início da pandemia e depois, quando voltou à rotina, não conseguiram conciliar com o animal. Como chega para vocês essa situação? Olha, foi bem complicado. Quando começou, bem no comecinho da pandemia, eu já tinha essa leitura, né? Eu falei, puxa, está tendo essa grande procura por adoção, as pessoas queriam, na verdade, uma companhia, né? Para não ficarem sozinhas no home office, aquela coisa. E aí a gente que está muito tempo na causa já começa a perceber, fala, gente, será que depois que voltar à vida normal, vai ter espaço para esse animal? Então a pessoa que está em casa, ela tem mais paciência, vou pegar um filhotinho, aí depois o filhote começa a crescer, começa a comer o que não pode, né, a fazer bagunça, e essa pessoa muitas vezes ela não estava preparada para isso. E acaba que isso pode ser um abandono, ou até um transtorno com a família ali, gerar uma confusão, e a pessoa ficar desesperada para colocar para adoção, o que atrapalha muito também o trabalho das ONGs, dos protetores, né? Porque nós fazemos um trabalho responsável de adoção. Então é resgatado, é castrado, é vacinado. Então quando um animal sai da mão de um protetor, já está pronto. E muitas vezes essas feirinhas de Facebook, né? essas divulgações paralelas, digamos assim, em rede social, internet,
não há critério nenhum. Ah, você quer? Eu te entrego na estação. Ah, você quer? Eu levo na sua casa. Ah, você vem buscar em casa. E a pessoa se livra mesmo do animal. Ela não entrevista, não sabe como que é a rotina da família, do que morreu o animal que estava ali antes. Então, assim, se vai passar uma doença para o filhotinho que está chegando. Então é muito complicado. E assim, o que aconteceu também na pandemia foi uma paralisação de algumas coisas que estavam caminhando bem no município, né? Nós ficamos alguns meses sem castração. Então, e o animal não espera, porque às vezes a protetora está com o animal em casa, que já precisa, já está no tempo de castrar ou já resgatou, então é muito complicado. A gente teve realmente uma perda aí de avanços que estavam acontecendo muito grande, né? E os protetores sentiram muito isso na pele. Sim, falar um pouquinho desses avanços, o que vem sendo feito pela causa animal na cidade? Olha, o que eu bato muito, que é muito necessário para os animais e para toda a sociedade, é a questão da castração, né? A gente melhorar a castração. Hoje nós temos um convênio com clínica, então a castração está mais rápida para agendar. Só que, por outro lado, o que eu falei, né? A zoonoses parou de castrar na pandemia, está voltando a passos lentos ainda. Então a gente melhorou por um lado, mas travou por outro. Então é uma coisa que muito séria. Implantei uma lei aqui no município, que é o banco de ração, para ajudar justamente protetores igual a Ângela, para a gente poder receber doações de empresas e depois distribuir para os protetores ou famílias carentes. Só que isso não sai do papel, né? Então é muito frustrante a gente aprovar leis e ficar na mão do executivo esperando a regulamentação delas, né? Então o banco de ração é algo que a gente está esperando muito, a regulamentação, e a melhoria agora da terceirização do castramóvel também, para ir castração para os bairros, né? E também uma melhoria no centro de bem-estar animal, que é uma demanda que muita gente reclama, daquele centro de atendimento veterinário, que a gente precisa focar que o novo contrato seja de fato melhor aqui para o município e para os animais. Sim, durante esse mês, né, foi falado em sessão até mesmo do Centro de Bem-Estar Animal, que ficaria em César de Souza. O atendimento lá tem alguns questionamentos dos munícipes. Sim, acho que a Ângela pode até falar, ela como protetora já fez uso algumas vezes. Sim. E ninguém melhor do que quem usa, né, o órgão para estar falando sobre isso. Realmente é um problema, né, Ângela? Muito, porque você tem que madrugar para pegar uma senha. Muitas vezes você consegue pegar, muitas vezes não. E acontece de você pegar a senha, você fazer o cadastro do animal, você ficar ali esperando para ser atendido, e na maioria das vezes eles não fazem determinados exames. A gente não pode fazer isso, a gente não pode fazer aquilo, e daí você termina voltando para casa com o animal sem assistência, entendeu? Então você tem que se virar de outra forma. Então assim, no meu ponto de vista, e falando de mim, eu já deixei de ir lá, porque você perde um tempo, gasta uma gasolina que não tem para não ser atendida. Então, vamos procurar outro atendimento? Então, aí você se vira de outra forma. Sim, porque, como até a vereadora falou, né? As protetoras normalmente são mulheres. Sim. Então, já tem que se dividir em tantas outras tarefas. E, às vezes, para cuidar de um animal, também tem mais essa dificuldade. Sim, porque às vezes você perde o dia todo lá e não é atendido. E às vezes você fala, poxa, eu vou ter que ir lá, vou ter que madrugar, e será que eu vou ser atendido? Então, o que acontece? Você pensa no que você tem para fazer, a sua casa, né? Que você tem que deixar a sua casa de lado para correr atrás de atendimento para o animal. E chega lá, você não é atendido, aí você fala assim, não, eu vou no veterinário tal, que vou conversar com ele vai facilitar, vai atender o animal e depois eu pago para ele. Isso vira uma bola de neve, porque você leva 1, 2, 3 e termina ficando com uma conta grande, mas você fez sua parte, que foi atender o animal. Então, se o hospital veterinário ele fizesse esse atendimento, ele te desse esse suporte, não só eu, como todos os protetores estariam lá todos os dias. Que ultimamente protetor nenhum está indo lá. Porque não adianta perder tempo. Sim. E Fernanda pode falar até um pouquinho sobre isso. São as mulheres em maioria. Por que isso acontece? Então, acho que em geral, né? Todo serviço voluntário, a gente vê que as mulheres são a maioria mesmo. E na causa animal, principalmente, né? Os homens que nós vemos assim ajudando, em grande parte ou são maridos, namorados das mulheres que participam, né? Ou então, lógico, quer conhecer o trabalho, fazer, mas a grande parte, acho que 95% do voluntariado da causa animal é composto por mulheres, né? Então, é uma coisa que, eu não sei se essa ligação, né, meio que maternal mesmo com os animais, ou se de fato as mulheres
conseguem... Porque assim, os homens muitas vezes, eu arrumei emprego, não vou mais poder ajudar. A mulher não, ela trabalha, ela estuda e ela ainda assim concilia o final de semana com os animais em casa como lar temporário. Então, são pessoas diferentes, né? Acho que nesse ponto, assim, o homem e a mulher. O homem, ele não gosta muito de acumular tarefas, né? Não no sentido geral, mas a maioria, estou trabalhando agora, não posso fazer trabalho voluntário. E a mulher não, ela se dispõe a fazer tudo de um pouquinho, né? Para poder ajudar. Então, é isso. E falta um apoio para essas protetoras? Falta. Eu tento, né, dentro do legislativo, fazer o que eu posso, até porque eu também sou protetora, eu sinto na pele essas deficiências, os problemas todos que a gente tem na cidade, mas assim, sou uma só, não tem como também, infelizmente, por mais coisas que a gente consiga aprovar, brigar e mostrar os problemas aí, procurando soluções, ainda é um assunto muito novo, né? A causa animal, hoje ela elege deputados, elege vereadores em várias cidades do Brasil, mas ainda assim é quebrar paradigmas, é quebrar barreiras todos os dias, porque ainda tem uma visão, Júlia, das pessoas falam assim, mas como é que você está falando de animais com tantas pessoas passando necessidade, né? Como se uma causa fosse menor que a outra, sim, ou como se a causa animal não fosse um problema de saúde pública. Quando você ajuda um animal de uma família carente, você está ajudando a família também, né? Quando você implanta um programa de castração, você está fazendo um controle populacional que beneficia toda a sociedade. Você está evitando animais atropelados, uma superpopulação de animais nas ruas. Então, as pessoas têm que ter essa visão, não só romântica do cãozinho, do gatinho, mas também de saúde pública. Entender que é importante e necessária. Sim. Se até hoje as pessoas ainda têm essa visão, vocês que já estão há anos nessa causa, vocês conseguem ver essa diferença? Está melhorando? A visão continua ainda muito parecida do que anos atrás, quando vocês começaram? Quer responder, Ângela? Eu acho que continua no mesmo, né? Acho que não teve assim tanto progresso, porque assim, tem aquele protetor que ele vai e faz sozinho, se vira nos 30. E tem aqueles que se dizem protetores de garagem, né? Digamos assim, o lar temporário, eu pago. Então, assim, se você parar para pensar, o poder público ele não ajuda tanto quanto nós realmente precisamos. Porque tem a questão das tampinhas, né? Da campanha das tampinhas, que foi uma coisa que no começo foi muito divulgado, que vai acontecer, e não saiu do papel. Na realidade, não funciona. Então, assim, se parar para pensar, não mudou muita coisa. É isso aí mesmo. Se vira nos 30 e pronto. Eu acho que, assim, em relação a leis, a gente teve agora a Lei Sanção, que foi aprovada recentemente, né? Que é uma lei federal. A gente está evoluindo aos pouquinhos, né? Se a gente for pensar, a própria carrocinha, gente, 12, 13 anos atrás, a gente aceitava uma lei estadual de passar a carrocinha nos municípios, pegar os cães e os gatos errantes, né, que eles falavam, mas às vezes até tinha dono, levar para as zoonoses e eutanasiar, né? A criançada fala, vai virar sabão. Eu lembro da minha infância correndo, colocando os cachorros da rua dentro do portão, fechando, por medo deles serem capturados e mortos, né? Então a criançada saia correndo, a carrocinha. Então é uma realidade muito próxima da gente, né? Tipo assim, então as leis estão evoluindo. Só que é isso, aí a gente precisa mudar agora todo um conceito, né, uma cultura da sociedade de que cachorro não tem direito, de que gato não tem direito, de que protetor é tudo doido, é tudo acumulador. Então não se tem o respeito pelo protetor, né? Isso que a Ângela até falou, é essa sensação de eu não tenho ajuda, o poder público não olha para mim. E de fato é isso, né? Eu vejo lá no Legislativo, a gente fala em plenário, tenho até o apoio dos vereadores para aprovar, vou com o prefeito, ele até é sensível à causa, a vice também, só que na prática do dia a dia é muito difícil de colocar isso para avançar, né? Então assim, tem o projeto das tampinhas, que lindo, maravilhoso, mas não funciona de fato, né? Não está beneficiando as protetoras como se deveria, não tem uma transparência como se deveria, o banco de ração também, que eu acabei de citar agora há pouco, também, por que não saiu do papel? Então falta, de fato, entendimento, né, sobre o assunto, buscar mesmo conhecer, porque ninguém nasce sabendo, a gente é protetor, a gente está aí na causa brigando o tempo todo, mas assim, falta um olhar de fato para a causa animal
como um tema de política pública, como uma necessidade de se avançar e colocar as coisas em prática, em ordem, né? Não adianta elogiar o trabalho da Ângela, falar, poxa, que legal, você é uma protetora, e ela não tem apoio, ela está fazendo um papel que não é dela, é do poder público e que precisa de apoio. Sim, acredito que isso que você falou é muito importante, né? A cultura, a conscientização, isso faz parte do trabalho de vocês também. Conscientizar as pessoas para não pegar animal, se não vai poder cuidar, para não abandonar depois. Como é essa parte de conscientização? Eu até falo assim, que deveria existir uma lei para que aquelas pessoas bem humildes, que pegam 2, 3 cachorros e que recebem alguma ajuda do poder público, da prefeitura, a questão do leite, por exemplo. Eu moro numa rua que no final da rua eles fazem entrega de leite. Então você senta ali de manhã, você vê aquele monte de gente passar para buscar o leite, com aquele monte de cachorro atrás, tudo magrelo, passando fome. A gente vê que são pessoas que não têm condições. Então, assim, deveria existir uma lei. Fulano, você recebe o leite. Você tem quantos cachorros em casa? Ah, eu tenho 3. Tá, então você só vai receber o leite a partir de tal dia quando você me trouxer a carteirinha de castração desses cachorros. Deveria ter uma lei para que houvesse esse controle. Porque assim, as pessoas vão pegando e eles não estão nem aí. Ah, dou resto de comida, tá bom. Ou não come. O cachorro se vira rasgando o lixo do vizinho. Entendeu? Então, deveria ter uma conscientização para as pessoas saberem que um animal é vida. Ele está ali, ele não está pedindo para você pegar, ele não está pedindo para você deixar ele passar fome. E mesmo assim, acontecendo tudo isso, eles não te abandonam. Eles ficam atrás de você o tempo todo. Você pode bater, pode deixar ele com fome, pode deixar ele amarrado, mas ele vai estar atrás de você. Então, o animal, ele é vida, ele te vê como um herói, como um pai, uma mãe. Sim. Né? Não é à toa que eu falo que os meus cachorros são meus filhos, né? Então, assim, as pessoas deveriam se conscientizar nesse sentido. Eu não posso cuidar, então eu não vou pegar. Sim. Né? Mas isso não desperta sozinho, né? Acho que isso é uma coisa que a gente deveria tratar desde dos pequenininhos, né? Acho que a criança, ela leva muito isso para casa, né? A gente conseguisse implantar uma matéria de educação animal no ensino fundamental, nas crianças, no município mesmo. Tipo, ó, a professora está ali habilitada para ensinar aquilo, porque a criança, ela chega em casa, ela chama a atenção do pai e da mãe, que não pode maltratar, que não pode chutar. Mãe, olha, a vasilha do cachorrinho está sem água, ela mesma vai lá e coloca. Ela vai cobrar do pai e da mãe de dar uma ração. Se você ensinar a criança que a castração é importante e por que tem que ser feita, ela vai também chamar a atenção da família. Então, é plantar semente desde a tenra idade, né? E por que não utilizar os CRAS, né, para fazer cadastro de castração? Isso que você falou, concordo em partes, porque não dá para você implantar uma lei e tirar o leite da criança condicionado à ração do cachorro. Mas eu acho que assim, se você fizer um programa de quando a pessoa senta no CRAS para cadastrar a família dela e quantas crianças ela precisa do leite, perguntar, quantos animais a senhora tem? O senhor tem, eu tenho tantos gatos, são castrados? Não, não são. Então a gente vai incluí-los no programa de castração. A pessoa aceita. E aí você começa a criar uma cultura diferente, né? Mas é por isso que eu falo, tem que amarrar as pontas, tem que ter educação, trabalhando junto com a saúde, junto com o meio ambiente, junto com a assistência social, para a gente olhar, ter essa visão mais aprofundada sobre o problema, né? Porque é aquilo que ela falou, tá ali multiplicando o problema, nascendo um monte de cachorro, um monte de gato, e que muitas vezes as pessoas não têm essa consciência, né? Ela não sabe que está fazendo mal para o animal, ela pensa que está cuidando. Muitas vezes esquece mesmo que é uma vida. Sim. Né? E isso em todos os lares, né? Tanto da pessoa ali com menos poder aquisitivo, com mais poder aquisitivo também, abandona, não quer mais o animal, né? E outra questão é a violência contra os animais, que até a vereadora pode falar melhor sobre isso, que pesquisas mostram também que lares com violência doméstica têm ligação com violência ao animal. Tem. É muito comum, né, em lares que a gente verifica maus tratos de animais, ter as crianças estarem sendo também maltratadas, apanhando, às vezes deixando de ir para a escola, né? Mulher também que apanha do marido, do companheiro. Isso já foi comprovado, já tem vários estudos, várias teses sobre isso, até relatórios mesmo estatísticos, né? De que isso está totalmente correlacionado. Então, por isso que é importante a gente trabalhar a conscientização e ter essa visão, né? A gente se depara muito aqui também, Júlia, com os problemas dos acumuladores de animais, que não são protetores, que muitas vezes são confundidos com protetores. São pessoas que pegam muito além do que ela pode cuidar
e daí ela mesma acaba ficando doente, né? Já está doente, na verdade, quando começa com esse acúmulo de objetos e animais, e aí acaba criando um transtorno para ela, para a família toda. Então, assim, é mais um problema. Então, a gente fala assim, de maus tratos, tem várias formas de cometer maus tratos. Só que essa pessoa não está fazendo maus tratos, muitas vezes, conscientemente, né? Sim. Agora, aquele homem, né, eu estou falando do autor do que bate na esposa, que bate na criança e também maltrata o animal, se a gente tivesse, de fato, uma questão de verificar maus tratos como se deve, e se isso realmente fosse levado a sério no crime, na legislação, a gente evitaria muitas mortes de mulheres e muitos danos aí para a sociedade. Sim, também acredito nisso. Como funciona essa sobrecarga da protetora? Porque, né, como vocês até falaram, sempre acha que dá para ser mais um, as pessoas sempre procuram porque não tem onde procurar. Então, a pessoa de ajuda é você, Ângela, vereadora. Como funciona essa sobrecarga? Essa sobrecarga é cansativa, porque quando alguém te procura para socorrer um animal, ele acha que você tem obrigação, entendeu? Mas você não é protetora? Sim, eu sou protetora, não sou acumuladora. Às vezes eu já falo logo assim, porque não é só você ir lá pegar o animal e trazer para casa. Né? Tem N coisas por trás. Então, assim, uma sobrecarga, um psicológico. Tem hora que o seu psicológico fica assim, você senta e fala, meu Deus do céu, eu não quero mais ser protetora. Eu vou abandonar tudo, eu vou vender, eu vou mudar. Eu não quero mais saber de bicho. Mas, assim, você sabe que aquele animal depende de você. E você tem que pegar o psicológico, o cansativo, o que for, colocar embaixo do sapato e socorrer aquele animal. Então, filha, tem que se virar mesmo, não tem como você fechar os olhos. Quem está na causa, quem é responsável, quem gosta do que faz, não tem como virar as costas. Sim. E as redes sociais, vereadora, vem ajudando a causa animal? Porque a gente sabe que agora as pessoas postam e compartilham. Essa ajuda é positiva? Olha, a rede social, ela tem os dois lados, né? É positiva, ajuda em bastante casos, divulgação de resgates, né? Só que, infelizmente, não como as pessoas imaginam. A gente tem aí uns protetores super famosos, né? Que tem instituições super bem equipadas. E a gente percebe que, muitas vezes, os simpatizantes com a causa animal não olham para o protetor local. Né? Ele não vai procurar, poxa, será que tem algum protetor aqui na minha cidade que está precisando de uma ração, de uma ajuda? O que eu posso fazer? Não, ele vai contribuir para o famoso, porque é aquela coisa hoje a gente vive uma vida muito superficial em relação à internet, né? Essa questão de ser todo mundo blogueirinho, então a pessoa vai lá, ela contribui e ela ainda põe no status dela, nos stories. Olha, contribuí, né, para fulano de tal. Não que essas pessoas não precisem, não estou nem julgando o trabalho de ninguém, mas será que não teria um protetor, às vezes, na rua da casa dela, ou no bairro dela, que precisaria mais de ajuda e ela deixou de atender? Então, isso é muito triste, porque a gente vê ONGs, instituições, assim, infladas, né, tipo, com bastante recurso, enquanto muitos protetores, muitas ONGs pequenas, ali, fazendo o trabalho do dia a dia, não têm ajuda nenhuma, né, porque não são vistas com os mesmos olhos, infelizmente. Mas tem muito trabalho, não tem muita ajuda, mas muito trabalho. Então, Ângela, como as pessoas podem ajudar? Porque qualquer um, assim, você que está aí assistindo o nosso programa, você pode, de repente, se sensibilizou com a causa, viu essa conversa aqui, ficou com um pouco de vontade de ajudar. É possível? Sim, sim. Assim, você pode doar uma ração, que tem gente que não gosta de doar o dinheiro, né? Você pode doar uma ração, a gente retira. Tem o meu WhatsApp também, que as pessoas sempre procuram, eu sempre dou uma coisinha ou outra, né? Agora eu estou com vários BOs, né? BOs que eu falo assim, eu estou com um cachorro que, né, posso comentar, ele morreu hoje, 15 dias internados, a conta ficou imensa. Então, assim, a gente vai precisar de ajuda de tudo que é jeito, porque a clínica precisa receber pelo trabalho que ela fez. Tentou fazer, tentou ajudar, né? Me ajudou bastante, agradeço muito. E assim, quem quiser ajudar, pode entrar em contato comigo, posso deixar meu telefone, ou pode me ajudar através do gabinete. A Fernanda, assim, ela é meu braço direito. Eu precisei, eu recorro a eles, e eles nunca me dizem não, né? Então, assim, precisou ajudar, é só ligar, é só chamar.
Entendeu? Não precisa ser 2 toneladas de ração, um saco que você doe, R$10, R$15, você vai juntando 10 de um, 5 de outro, 2 de outro, no final você termina comprando um saco de ração, né? E você está ajudando de alguma forma, né? Muito bom, muito legal saber disso, né, vereadora? Sim. Sempre muito aberta. É esse o caminho? Como Sim, as pessoas que estão em casa podem ajudar? Quem quiser ajudar os protetores aqui de Mogi e quiser falar, poxa, será que esses protetores são idôneos? Quer saber? Pode entrar em contato com o gabinete. A gente tem uma lista de protetores que a gente sabe que fazem um trabalho muito bacana em Mogi. Tem a ONG também, a ONG Fera, que eu também sou voluntária, que através dela ajuda outros protetores, muitos animais. Então é isso, gente. E procura no Facebook, você vai encontrar, pesquisa, né? É importante você acompanhar as postagens dos protetores para ver se de fato, né, são pessoas idôneas. Mas a gente está aí aberto, acho que a gente tem uma rede de protetores, tá? Que agradecer a cada um, que se não fosse o trabalho dos protetores aqui de Mogi, né, o trabalho de formiguinha de cada um, a gente estaria muito pior, né? Então os animais, a gente sabe que ainda é um trabalho que tem muita coisa a ser feita, mas é importante o trabalho de cada protetor, de cada pessoa que ajuda de alguma forma a causa animal. Obrigada. Muito bom. Ângela, muito obrigada por estar com a gente aqui no Mulheres em Pauta. Parabéns pelo seu trabalho, viu? Obrigada. Eu que agradeço pela oportunidade de a gente estar falando desse assunto e deixando claro que eu sou uma protetora pequenininha, né? Tem protetores aí que tem 100, 150 cachorros e que também precisam de ajuda, né? Então, assim, eu perto de muitos outros protetores, sou só um grãozinho de areia. Mas está fazendo a diferença, Sim, com certeza. sim. Obrigada, Com certeza. muito obrigada. Obrigada, vereadora, pela presença. Eu que agradeço, é sempre importante a gente falar aí das mulheres, né, que colocam a mão na massa, né, as mulheres da causa animal. Então, é um prazer e que a gente possa aí expandir, né, o trabalho e valorizar mesmo o trabalho das mulheres guerreiras que lutam por seja qual causa for. Então, muito importante e muito obrigada a todos. Mulheres em Pauta fica por aqui. Até a próxima!